É pensando em você que a equipe de administração aqui do Espaço Novo Tempo Penha lança uma proposta e uma novidade. A novidade tem nome, é o Entrevista. O Entrevista é o Espaço Novo Tempo em revista, com você. É tipo uma revista eletrônica. A gente vai receber pessoas, a gente vai conversar sobre vários temas. E a nossa intenção, a nossa ideia principal é colocar assuntos da atualidade e como nós, cristãos, lidamos com cada um desses assuntos. Esse daqui é o nosso cenário. Senta, deita, relaxa, fica à vontade e aproveita, porque o Entrevista tá no ar. O Entrevista, o seu programa de bate-papo aqui do Espaço Novo Tempo Penha, está no ar. E hoje a gente tem a alegria e o privilégio de receber com a gente o Dr. Ed Wilson. O Dr. Ed, ele é formado em Medicina Veterinária e tem a sua licenciatura em Ciências Biológicas, além de especialização em análises clínicas. O seu mestrado é em Imunologia pela USP e também o doutorado foi feito na USP em Fisiopatologia. Atualmente, o Dr. Ed é professor na Anhembi Morumbi para os cursos de Medicina, Biomedicina, Veterinária e Biologia. Dr. Ed, estou muito feliz de receber você com a gente aqui hoje. Obrigado por aceitar o convite. Como é que você está? Como é que vão as coisas? Pelo seu currículo, dá para ver que você é uma pessoa bem ocupada, né? Olá, pastor. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou da Igreja Adventista de Vila Ré, desde de nascença, minha família é de lá. E realmente é um prazer, neste momento de pandemia que a gente está vivendo, poder comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso aqui hoje com vocês. Legal. Obrigado, doutor. Obrigado por estar com a gente. Olha, eu queria começar lendo o texto da Bíblia. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus ele vai falando com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para algumas coisas que aconteceriam. E aqui, em determinado momento, ele fala que nós teríamos guerras, rumores de guerras, e ele fala de epidemias. Eu queria confessar, doutor, que eu estou muito acostumado, desde criança, a ouvir falar de epidemia. Agora, a palavra é pandemia. Doutor, você pode começar explicando para a gente qual que é a diferença dessas duas palavras? Realmente, a gente sempre ouve falar de epidemia. E na classificação que a gente tem de epidemiologia, nós temos 3 níveis. O primeiro nível é o chamado nível surto. O que é um nível surto? É quando você tem uma doença num local assim, por exemplo, numa escola. Alguma coisa acontece ali, a merenda está estragada, algumas pessoas daquela escola pegam a doença e se espalha de forma local. Isso é chamado de surto, como aconteceu, por exemplo, em Wuhan. Alguém ali acabou transmitindo o coronavírus para algumas pessoas e se espalhou ali. Depois disso, nós temos um outro nível, que é o nível epidêmico, é a chamada epidemia. Epidemia é quando você tem um grande espaço, numa cidade, talvez num conjunto de cidades, aí é chamado de epidemia. Quando essa epidemia ela deixa essa zona de poucas cidades e se espalha por outros continentes, aí a gente começa a chamar ela de pandemia. Okay. Então, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela demorou para falar que era pandemia. Só acho que em fevereiro ou março do ano passado, e o primeiro caso que aconteceu foi em dezembro, só em março que eles consideraram uma pandemia mesmo, que é muito mais abrangente, né? E quando toma essas proporção pandêmica. Sim. Qual que é a solução para isso? Qual que é o caminho que a gente tem que buscar para tentar resolver esse problema?
Quando a gente fala de pandemias, a gente precisa compreender que existem vários tipos diferentes de pandemias. No caso que a gente está falando de uma pandemia respiratória. Uhum. Então, quando a gente fala de pandemia respiratória, a gente tem que entender que a higiene respiratória, todo o processo respiratório tem que ser avaliado. Por exemplo, tem outras que são de aparelho digestivo, que dão diarreias, então é um outro sistema. Então, tudo depende. Mas a gente já teve muitas pandemias. Por exemplo, a gente teve a pandemia de varíola no passado. Uhum. A gente teve várias epidemias de febre amarela, inclusive aqui no Brasil, no passado também. Tivemos várias outras, tivemos várias de cólera, várias de influenza, que é a gripe, por exemplo, a gripe espanhola, que foi em 1918. Tivemos várias. E cada uma delas teve modos diferentes de você lidar com ela. Mas uma coisa é igual para todas, é a vacina. Ok. E o que é a vacina? O que é uma vacina? Uma vacina, ela é um modo da gente ensinar o nosso organismo a lidar com a doença. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce, ela não tem nada no seu corpo, nenhum tipo de defesa contra nenhum organismo. Ela precisa aprender. Então, as nossas células, elas aprendem a como lidar com o agressor. Só que para aprender a lidar, ela precisa entrar em contato para conhecer ele, para fazer essa defesa. E se vem um vírus muito forte, ele causa uma destruição muito grande. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de pelo menos 7 dias para produzir os nossos anticorpos. 7 dias. Okay. Então, até esses 7 dias, a pessoa já sofreu muitos sintomas e pode até morrer. Então, o que é uma vacina? É você pegar um pedacinho do vírus, ou um vírus bem enfraquecido, e colocar dentro da pessoa. E o corpo dela vai identificar o que está chegando aqui. Olha, vamos se preparar para isso daqui? E aí produz os anticorpos, faz células de memória e fica esperando. Quando vem o agressor, ele já está pronto, já está com todo o exército de anticorpos e células pronto para combater. E aí você não vai precisar sofrer, gerar sintomas, gerar doença. A pessoa nem adoece, porque já está vacinada. Mas a vacina é algo que eu tomo, é algo, imagino eu, que individual. Sim. Agora, se eu, indivíduo, resolvo não tomar a vacina, isso pode gerar algum prejuízo para as pessoas que estão ao meu redor? Então, essa é uma questão que muita gente hoje, elas têm dúvidas. Porque fala assim, se eu não me vacinar, é um problema meu, pessoal. Eu não quero me vacinar, eu não vou prejudicar outras pessoas. Mas quando a gente fala de vacinação, na verdade, ela é um ato coletivo. Por quê? Porque quanto mais pessoas se vacinam, você gera uma barreira para que o vírus chegue a pessoas que não têm condição. Por exemplo, existem pessoas que não podem tomar vacina. Por exemplo, gestantes. Essa vacina ainda não foi testada em gestante, então elas não podem tomar. Crianças muito novas, ainda não foi testado. Pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm comorbidades, então tem várias pessoas que têm alergias também, elas não podem tomar vacina. Obrigatoriamente elas não podem. Então, para você proteger essas pessoas, quanto mais pessoas se vacinarem, você forma uma barreira para que elas não peguem. Então, é como se fosse mesmo um ato coletivo. Entendi. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui. Existe segurança de que a gente pode tomar essa vacina? Porque, doutor, às vezes eu fico pensando, você que está assistindo a gente, está acompanhando aqui a gente nesse momento, você deve ter as suas redes sociais, e aí no seu Facebook chega um monte de coisa, pelo seu WhatsApp você recebe um monte de coisa. Será que a gente pode acreditar que essa vacina ela é de fato segura, pensando agora no Covid-19, né, doutor? Porque, geralmente, quando vai se fazer uma vacina, demora muito tempo. Sim. As pessoas são testadas, são vacinadas, são acompanhadas. A gente pode confiar em uma vacina que foi feita em tão pouco tempo assim? Uma outra questão que a gente gera muita dúvida também, porque dizem, olha, demorou 10 anos para fazer tal vacina, demorou 5 anos para fazer tal vacina. Só que essas vacinas que dizem de recordes, né, olha, demorou 5 anos para fazer a vacina da cachumba, só que isso foi feito há 60 anos atrás. 60 anos atrás, a gente não pode comparar a tecnologia que a gente tem hoje com aquela tecnologia. Então, hoje é muito mais rápido. Hoje, o Covid ele está no mundo inteiro. Então, o número de pessoas suscetíveis é muito maior. Isso faz com que o tempo de testagem seja muito menor.
Por quê? Porque uma pessoa, quando você faz esses testes, são 3 fases de testes. Para você finalizar essas 3 fases de testes, você precisa obrigatoriamente ter um número de pessoas infectadas para que você tenha estatística para avaliar. Então, uma doença, por exemplo, como a AIDS, você vai fazer uma vacina para a AIDS. Vai demorar muito tempo para você ter o número de infectados para você fechar a pesquisa. Em uma pandemia, isso é muito rápido, porque tem muita gente se infectando e tem muita gente que fala, por que a China veio fazer aqui? Por que não fez lá nos deles? Lá? Porque nós estamos em alta pandemia. Aqui, se vocês verem os números que nós temos hoje, em março, 80 mil, 100 mil casos por dia. Então, isso acelera os estudos, faz com que você tenha seja mais rápido. A burocracia que nós tínhamos também, por exemplo, a Anvisa demorava 7 dias para aprovar um protocolo, que hoje é em 72 horas. Então, as coisas estão sendo muito mais rápidas e nenhuma etapa está sendo pulada. Isso eu acho que é importante deixar claro, então. Não tá feito, as coisas não estão acontecendo na correria, né? Não é, vamos fazer logo, vai de qualquer jeito para terminar. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Tudo está sendo feito conforme os protocolos para dar segurança. Eu ontem, por exemplo, uma amiga mandou no WhatsApp, essas mensagens de WhatsApp são terríveis, né? Ela mandou para mim, dá uma olhada nessa mensagem aqui que eu acabei de ver. Uma doutora falou que 30% das pessoas que estão tomando vacina em 3 meses vão morrer. 30% das pessoas, ou seja, para cada 3, uma morre. Aí eu falei, nossa, preciso ver que doutora é essa. E eu fui atrás para ver que doutora é essa. Era uma antivacinista, né, que, na verdade, ela é formada, ela é bacharel em artes. Bacharel em artes, ou seja, não tem relação nenhuma com a área médica. E ela é doutora não tem nada a ver com a área. Então, muita gente sai espalhando fakes por aí, e muita gente inocente, ou até, às vezes, a minha mãe, até a minha tia, nossa, olha só, e aí eu vou falar, ela, não, mas eu vi, a pessoa falou aqui, eu vi no WhatsApp, enfim, gera muito conflito isso daí, mas pode ter certeza que é seguro. Qual o caminho, doutor, que a gente pode escolher? Como que eu posso buscar ter informações confiáveis, né? Eu não sei, eu estou pensando em divulgar para vocês aí o telefone do doutor, aí todo mundo vai escrevendo para ele, né? Claro que não, né? Não dá para fazer isso. Mas qual que seria um caminho mais seguro para a gente buscar informações seguras? Porque a gente é bombardeado de todo lado, a notícia da TV, a notícia da internet, a gente está no rádio, e aí tem as redes sociais, que aí vira uma loucura, né? Sim. Enfim. Quais seriam os caminhos mais seguros para a gente ter boas informações? O ideal é a gente sempre pesquisar em canais consolidados, canais sérios, né? E não, porque eu recebi uma mensagem no Facebook, porque eu vi um vídeo lá no YouTube, eu vi uma pessoa que você nem sabe quem é falando tal. Não confie nessas informações. O que é sério? São sites consagrados. Por exemplo, existe o site de artigos científicos chamado de PubMed. Você entra no PubMed, tem ali todos aqueles artigos, aqueles estudos, eles foram revisados por pares, por outras pessoas, eles são consolidados. E tem muitos sites, esses sites de notícias, um monte de site de notícias, aí tem um monte de besteira. Ainda que seja um portal famoso. Exatamente. Não necessariamente exatamente. A gente pode confiar em tudo que está lá. Né? E uma coisa que é muito simples de você fazer, sabe o que é? É você pegar a informação, eu já fiz isso várias vezes. É você pegar a informação e jogar lá no Google, numa ferramenta de busca, e pesquisar sobre aquilo. Vira e mexe, você vai aparecer lá. Fake, isso aqui sim. Enfim, tem vários sites que eles fazem essa avaliação se é fake ou é fato. Tem vários sites que fazem isso. É que eu acho que é mais fácil eu mandar a mensagem encaminhada para alguém e falar, vocês viram? Acontece muito isso. Sim, eu recebo verdade. Muita coisa assim, em grupos que eu participo, as pessoas pegam uma mensagem dessa, encaminham para lá para o grupo e falam, gente, será que é isso mesmo? Falta um pouco de interesse também. Né? Um dos principais conselhos para fake news é dá uma olhadinha, dá uma pesquisada antes de compartilhar. Né? Porque muitas vezes você compartilha uma coisa que não é verdade e quando você compartilha, outras 5 pessoas compartilham e assim vai. Então, não compartilhe se você não tiver certeza. Essa é uma das principais, dos principais conselhos.
Bom, como que você colocaria, doutor? A gente confia que a vacina é uma das soluções, ou a solução talvez, não sei se eu posso dizer definitiva. Vou fazer essa pergunta primeiro. Uhum. A vacina é uma solução definitiva para o problema da pandemia, falando especificamente agora do Covid? Sim. A resposta é objetiva. Não sabemos. Como assim não sabemos? É tudo muito novo. Nós temos 1 ano e a gente precisa estudar mais a respeito disso. O que se parece é que ela é semelhante à Covid, né? O vírus da Covid, ele é semelhante ao vírus da gripe, o vírus da influenza. Os dois são RNA envelopados. Os dois são muito semelhantes. E você já viu que ele gera muita mutação. Tem a mutação aqui de Manaus, tem a mutação da África do Sul, a britânica. Então, gera mutações. A gente está vendo essas mutações acontecerem. Então, o que se parece é que ela vai ser semelhante à da gripe, que nós vamos ter que tomar de períodos em períodos, não se sabe ainda se é de ano em ano, ou de 6 meses, ou não se sabe ainda. Mas se sabe que, muito provavelmente, a gente tem que tomar de forma periódica essa vacina. Né? Okay. A gente gostaria que fosse igual a da varíola, por exemplo. Tomou, resolveu. Resolveu, ela está erradicada. Ninguém mais no mundo tem varíola há pelo menos 40 anos. Foi erradicada. Mas essa, infelizmente, não é a resposta que a gente tem no momento para o Covid. Parece que a gente ainda vai conviver com ele durante um bom tempo. Não tivemos tempo ainda para ter essa resposta ainda definitiva. Não tem, exatamente. Então, por que eu deveria tomar a vacina? Então, por quê? Porque a vacina é a melhor forma de você combater de forma imediata as transmissões. Se você olhar nos dados que nós temos hoje, quais os países que mais fizeram vacinação de forma proporcional? Israel, em primeiro lugar, os Estados Unidos e o Reino Unido. Esses 3 foram os que mais vacinaram. E você vê claramente que de janeiro para cá, o número de casos e mortes ele caiu mais do que pela metade. Então você vê claramente que a vacinação hoje é o único mecanismo que a gente tem de controlar a doença. Muito se fala sobre tratamento precoce, fala sobre vários medicamentos aí, mas nenhum desses medicamentos conseguiu reduzir de uma forma significativa o número de casos e de mortes. A vacina, ela está fazendo isso e todos os números mostram que claramente está se reduzindo a epidemia ou a pandemia com a vacinação. Doutor, você é um cientista, você é uma pessoa que tem dedicado a sua vida a estudar esse tema, dentre muitos outros, imagino eu, claro, mas esse tema é a tua área, a área da sua atuação. Mas, além de ser um cientista, você também é um cristão. Sim. Você acredita na Bíblia, você acredita em Deus. Como dosar, na sua opinião, essas duas coisas? E que papel você acha que a fé tem nesse momento de pandemia? Não falo nem do processo de cura, mas no processo de enfrentamento da pandemia. Sim. A gente precisa entender uma coisa. Deus é um Deus de amor. Ele quer o nosso bem. Só que a gente também precisa entender que Deus ele não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Ele quer que a gente faça, que a gente haja. E Ele dá sabedoria para isso. Deus não dá sabedoria para a gente fazer as coisas. Então, Deus deu sabedoria para que a gente conseguisse ver as melhores formas de não pegar, como, por exemplo, distanciamento social, utilização de máscaras, vacinação. Ele promove tudo isso para a gente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, você é cientista, então você só pensa em ciência, 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 ciência. E a fé, onde é que fica? Né? Mas o cientista, ele também tem fé. Afinal de contas, quando a gente está fazendo experimento lá, a gente tem fé que aquilo ali vai dar certo. Então, nós, mesmo como cientistas, nós temos a nossa fé. E se você for fazer um levantamento... Foi feito um levantamento por uma universidade, agora eu não lembro qual, dos Estados Unidos, alguns anos atrás. Hoje, mais da metade dos cientistas no mundo são cristãos. Então, não é uma questão de existe ciência ou religião. Não, as duas atuam juntas e a gente acredita nisso. Legal. Doutor, queria te agradecer por passar esse tempo com a gente aqui hoje e já deixar aqui agendado, combinado, uma sequência. A gente vai continuar batendo papo sobre isso. Claro. Mas eu queria falar com você agora que está assistindo, que está acompanhando a gente. Como que essas coisas têm soado, têm chegado até você? A gente tem
ouvido aqui hoje informações precisas do que a ciência fala. Mas eu queria agora poder concluir, seguindo o conselho do doutor, mostrando para você o que a nossa fé deve falar nesse momento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a gente tem uma sequência de acontecimentos que falam sobre a volta de Jesus. Coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus. E aqui nessa sequência fala muita coisa, são várias orientações. Fala sobre guerra, fala sobre terremoto, sobre várias coisas. Mas eu queria falar de um verso específico, o verso 14, que fala assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Jesus, quando fala das epidemias ou pandemias, quando fala das guerras, dos terremotos e de tudo isso, ele está tentando alertar a gente que ele está voltando. Talvez há um ano atrás você não estivesse pensando muito na volta de Jesus, mas é possível que nesse momento a volta de Jesus tenha se tornado um assunto importante, caro, precioso para você. Eu não estou querendo dizer com isso que Jesus mandou a pandemia para você, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nesse momento Jesus usa essas coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor para lembrar a gente daquilo que é mais importante. Jesus está voltando. E a gente precisa falar para outras pessoas que Jesus está voltando. A gente precisa acreditar que Jesus está voltando. Por isso, nesse momento eu queria fazer uma oração com você. A gente vai orar para entregar mais uma vez a nossa vida para Jesus. Dedicar o nosso coração para Jesus, a nossa história para Jesus, a nossa vida para Jesus. E através disso, através dessa oração, suplicar que Ele nos perdoe e que Ele nos conduza. Você topa fazer essa oração comigo? Depois que a gente orar, eu queria que você ouvisse uma música, um hino, uma canção. E eu tenho certeza que essa canção vai impressionar o seu coração também. Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, louvamos o seu nome, agradecidos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guiado e conduzido os nossos passos. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor dá para homens e mulheres que estudaram, que se prepararam e, de acordo com a ciência, estão produzindo ferramentas para superarmos esse momento tão difícil que é o momento da pandemia. Mas louvamos o seu nome também por Jesus Cristo, acima de qualquer outra coisa, porque é através da fé que nós temos em Jesus que nós alcançamos a solução para a doença mais terrível que nos assola, que é a doença do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a ficar perto de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos os nossos medos e preocupações a Ele. E usa-nos para ser consolo, conforto e levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas também. Fica com a gente, bom Deus. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
escutas, Pai.